Medidas de tendência central. Faremos na aula de hoje uma revisão da estatística descritiva. Veremos média aritmética, moda e mediana, além de quartis. Bom, dentre as medidas de tendência central, nós temos a média aritmética. A média aritmética simples, né? Vou pegar a média, representado por x tracinho, é igual à soma, né, desses termos dividido pelo total de termos somados. Quando a média aritmética ponderada, né, eu vou pegar a média igual a frequência vezes o termo 1, a frequência 2 vezes o termo 2, e até, né, a última frequência vezes o último termo, dividido pela somatória dessas frequências, né? Então, posso dizer que a média aritmética para uma média ponderada, né, é somatório do FI vezes XI, dividido pelo somatório do FI, né, iniciando de 1 até o enésimo, até o último termo. Média aritmética para intervalo de confiança. Quando eu tenho intervalo de confiança, eu vou fazer a média aritmética é igual F1, né, a frequência vezes o ponto médio do intervalo de classe 1, mais a frequência 2 vezes o ponto médio de intervalo de classe 2, e até o último, né, dividido pela somatória das frequências F1, F2, Fn. Ou seja, a média aritmética é igual ao somatório das frequências vezes o ponto médio do intervalo de classe, dividido pelo somatório das frequências, né, iniciando desde o primeiro até o enésimo, até o último. E moda? Moda em estatística é o termo que mais repete, ou seja, aquele que tem maior frequência. A moda para o intervalo de classe é calculado pela seguinte regra. LO, que é o limite inferior da classe modal, mais delta1, que é a frequência da classe modal menos a frequência anterior, dividido por delta1 mais delta2, que é a frequência da classe modal menos a frequência posterior. Delta1 é a frequência da classe modal menos a frequência anterior. Vezes H, que é a amplitude do intervalo de classe. Mediana é o termo central que determina metade dos termos menores ou iguais e a outra metade, ou seja, os outros 50%, maior ou igual. Quando o conjunto de dados for ímpar, o termo mediano é encontrado da seguinte forma, fazendo n mais 1 dividido por 2, em que n é a quantidade de termos da sequência. Quando o conjunto de dados for uma quantidade par, o termo mediano é a média dos dois termos centrais, que é o n sobre 2 e o n sobre 2 mais 1, que é o seu sucessor. Então, faça a média aritmética dos dois termos que estão no centro, no meio. A mediana para o intervalo de classe é calculado pela seguinte fórmula. MD é igual, né, limite inferior da classe mediana é igual, somatório das frequências dividido por 2, menos FANT, que é a somatória de todas as frequências anteriores à frequência da classe mediana, dividido pelo FI vezes H, que é a amplitude. Vamos aí a algumas atividades resolvidas. Determine a média aritmética, a moda e a mediana para a sequência abaixo, né? 15, 14, 16, 15, 17, 18, 16, 15. A média aritmética é a somatória do x1 mais x2 mais x3 mais xn dividido por n. Quem é o x1? 15. Então vai ficar 15 mais 14 mais 16 até o enésimo, né? Até o mais 15, dividido por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, dividido por 8. Né? Fazendo o somatório em cima, vai dar 126, dividido por 8, 17,75. E a moda? A moda é o que mais repete. Então, vamos olhar qual o termo que mais repetiu. O 15 repetiu 1, 2, 3. Então, 15 é a moda, né? O termo modal da sequência. Quando tem duas modas, né, dois números repetem a mesma quantidade de vezes, dizemos que a sequência é bimodal. Quando tem três números que repetem a mesma quantidade, dizemos que é uma sequência trimodal. E quando não há termos que repetem, dizemos que é uma sequência amodal. E a mediana? A mediana, por definição, é o termo central que separa a metade menor e a metade maior. Logo, a primeira condição é reescrever os termos colocando-os na ordem crescente.
14, 15, 15, 15, 16, 16, 17, 18. Bom, reescrevi a sequência aqui, colocando na ordem crescente. Agora eu vou olhar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 termos. Então a forma para encontrar o termo central é n sobre 2 e o seu sucessor, n sobre 2 mais 1. Se pegar 8 dividido por 2, então é o quarto termo e o seu sucessor, quarto e quinto termo. Mas, como a mediana é o termo e não são os termos, então eu vou fazer a média aritmética do quarto e quinto termo. 1, 2, 3, 4, 5. Esses dois termos aqui estão no meio, estão no centro. Né? Aí eu vou fazer 15 mais 16, dá 31, dividido por 2, 15,5. Nessa sequência aí eu posso dizer que 15,5 é o termo central, que separa metade dos termos menores e a outra metade maior. Já a letra B, nós temos uma tabela de frequência, né? Que representa a distribuição salarial, né, de uma empresa. E aí nós temos quantos funcionários que ganham 2.500? 4. Quantos funcionários que recebem 2.800? 6. Funcionários que recebem 3.200? 9. Funcionários que recebem 3.450? 8, e assim por diante. E aí, para mim calcular a média, ao invés de eu somar 2.500 mais 2.500 4 vezes, eu posso fazer 4 vezes 2.500. Na hora de eu calcular aqui, 2.800 mais 2.800 6 vezes, eu posso fazer 6 vezes 2.800. E assim, né, sucessivamente. Mais 9 vezes 3.200, mais 8 vezes 3.450, mais 5 vezes 3.800, mais 4 vezes 4.200. Quando eu faço 4 vezes 2.500, é como se eu estivesse somando 2.500 4 vezes. Então, eu tenho que dividir por 4. Né? Tem que dividir por 4. Quando eu faço 6 vezes 2.500, é como se eu estivesse somando 2.800 6 vezes. Então, eu tenho que dividir por 6, né? Que é a frequência. Então, a fórmula vai ficar F1 vezes X1 dividido por F1, F2 vezes X2 dividido por F2, e assim até o último termo. Então, 4 vezes 2.500 dividido por 4. 6 vezes 2.800 dividido por 6. E vai até o último, né? 4 vezes 4.200 dividido por 4. Aqui 3 pontinhos que eu supli os outros, mas é preciso de colocar. E aí faz a multiplicação primeiro. 4 vezes 2.500 vai dar 10.000. 6 vezes 2.800, tal, até o 4 vezes 4.200. Faz a multiplicação, somando vai dar 119.000. Dividido por 4 mais 6, 10. Né? Somando todas as frequências aqui, ó, 4 mais 6, 10, mais 9, 18, 19, mais 8, 27, mais 5, 32, mais 4, 36. Né? Então, o total de funcionários, 36. E o total do salário, né, 119.000. Bom, o que eu fiz aqui, né, muitos gostam de fazer isso aqui, ó, FI vezes XI. Ao invés de ficar escrevendo em linha aqui embaixo, eu posso fazer assim, ó. FI vezes XI. 4 vezes 2.500, 10.000. 6 vezes 2.800, 16.800. 9 vezes 3.200, 28.800. Aí soma, porque eu não preciso do somatório, ó. Média é o quê? Somatório do FI vezes XI dividido pelo somatório do FI. Quando eu faço FI vezes XI, é esse vezes esse está aqui. Como eu preciso do somatório, então eu vou somar tudo, 119.000. E somatório do FI. Somatório do FI 36, ou seja, então a média seria somatório do FI vezes XI, 119.000. 119.000. Dividido pelo somatório do FI, né, 36. Ou seja, a minha média aritmética, 119.000 dividido por 36, vai dar 3.305,56. Esse é o salário médio da empresa. Salário médio, ele não pode ser menor do que o mínimo e nem maior ou igual do que o máximo. Né? Ele tem que estar entre. E a moda? A moda é o que tem mais... É o que mais repete, é o que tem maior frequência. Né? Então, a moda é o que tem maior frequência aqui. Quem é que tem maior frequência? Quantos funcionários recebem 3.200? São 9. Então, se eu fosse reescrever aqui, ó, eu iria escrever 2.500, 2.500 4 vezes. 2.800, 2.800 6 vezes. O 3.200 eu iria escrever 9 vezes, ou seja, eu estaria repetindo mais vezes. Então, a moda é o 3.200. MO, 3.200. E a mediana? Mediana é o termo central, quando eu coloco na ordem crescente. Bom,
que já está na ordem crescente, né? Os salários. E o total de funcionários são 36. Como mediano é o termo central, então se eu pegar 36 dividido por 2, para encontrar o meio, é o 18º termo, a mediana. Então eu vou somando até a gente chegar no 18º. Aqui eu já tenho 4 termos, quando eu escrever todos os salários de 2.500. Aí eu vou escrever o salário de 2.800, tem mais 6. 4 mais 6 já vai para 10. Eu tenho que chegar no 18º, então está faltando 8. Quando eu passar a escrever os salários de 3.200, são 9. Eu não vou precisar dos 9, eu só vou precisar de 8. Mas até chegar no 8º aqui, eu estou escrevendo 3.200. Logo, a mediana é 3.200. Posso dizer que, nessa empresa, a média salarial é de 3.305,56, que o salário modal, ou seja, que o salário que a maioria recebe é de 3.200. Posso dizer também que 50% dos funcionários recebem salários menores ou iguais a 3.200 e que os outros 50% recebem salários superiores ou iguais a 3.200. Bom, na letra C, né, eu tenho um intervalo de confiança. Intervalo de confiança eu utilizo quando eu estou trabalhando com variáveis contínuas. Né? Notas de 0 a 2. Posso ter N alunos tiraram notas de 0 a 2. Não vou colocar cada nota correspondente. Não, o aluno tirou 0,1, outro aluno tirou 0,2, aluno tirou 0,3. Não, de 0 a 2, 8 alunos tiraram nota nesse intervalo. De 2 a 4, 6 alunos. De 4 a 6, 13. Né? E assim por diante. Intervalo fechado e intervalo aberto. Esse tracinho na vertical inclui o número, a ausência dele exclui o número. Na verdade, aqui eu tenho notas de 0 até 1,99. De 2 igual a 2 até 3,99. De 4 igual a 4 até 5,99. É o caso, né? Mas é só interpretando aqui com o intervalo. E aí, né, eu tenho um total de 44 alunos, né, e aqui são as notas correspondentes. Para mim calcular a média, eu vou fazer 8 vezes 0 ou 8 vezes 2. Veja que eu tenho 2 números. Daí, então, o correto é calcular o ponto médio de cada intervalo. Para calcular o ponto médio, eu vou chamar de PMI. Quem tirou nota de 0 a 2, em média, tirou 1. Quem tirou nota de 2 a 4, ó, 2 mais 4, 6, dividido por 2, 3. De 4 a 6, 4 mais 6, 10, dividido por 2, 5. Então, para encontrar o PMI, eu pego o limite inferior mais o limite superior do intervalo, divido por 2, ou seja, eu faço a média. E daí, né, encontrei o ponto médio, agora sim. Para calcular a média aritmética é igual ao somatório do FI vezes o ponto médio de cada intervalo, dividido pelo somatório do FI. Então, vou fazer o FI vezes o PMI. Ó, 8 alunos tiram nota de 0 a 2. De 0 a 2 é em média 1. Então, 8 vezes 1, 8. 6 vezes 3, 18. 3 vezes 5, 65. 9 vezes 7, 63. 8 vezes 9, 72. Estou fazendo o FI vezes PMI. Somando toda a pontuação, 226. Somando o total de alunos que juntaram para formar o 226, 44. Ou seja, então a média é igual a 226 dividido por 44. Vamos ver o resultado aqui. É 5,14 na média. A nota média da turma, 5,14. E a moda? A moda é o termo que mais repete. O termo. Só que quando eu olho aqui, né, a moda é que são 13 alunos, tirou de 4 a 6. Então a moda está aqui, né? A nota, o intervalo de nota que a maioria tiraram. Esse intervalo aqui, 13 pessoas tiraram notas nesse intervalo. Ou seja, esse intervalo vai aparecer mais vezes. Só que de 4 a 6 tem infinitos valores. No entanto, moda é o termo que mais repete. Então, eu vou escrever esses N valores de 4 a 6 em função de 1. Mas eu vou escrever a fórmula da moda. A fórmula para calcular a moda, sempre que pedir para calcular a moda com intervalo de classe, você vai usar essa regra. LO, limite inferior da classe modal, delta 1 é a frequência da classe modal menos anterior, frequência da classe modal menos a posterior e amplitude. Vamos olhar. LO. Esse aqui é o limite. Esse aqui é a classe modal. Por quê? Porque a frequência é maior. Quem é o LO? LO é o limite inferior da classe modal, que vai ser 4.
Quem é o delta 1? Delta 1 é a frequência da classe modal 13 menos a frequência anterior. 13 menos 6, 7. O delta 2 é a frequência da classe modal menos a posterior. O delta 2 é 13 menos 9. 13 menos 9, 4. E agora? Né? E a amplitude, né? A amplitude é a constante aqui, ó, de quando em quando tá? Só fazer. Limite superior menos limite inferior. 6 menos 4, 2. 6 menos 4, 2. Então, agora é só substituir esses valores na fórmula. O LO 4, o delta 1, 7, o delta 2, 4 e o H2. Então, substituindo 4, 7, 7, 4 e 2. Vou resolver aqui primeiro. 7 mais 4, 11. Agora eu vou fazer 7 dividido por 11, o resultado vezes 2. Dá 1,27, mais 4, 5,27. Bom, posso dizer que a maioria dos alunos tiraram nota igual a 5,27. Bom, 5,27 está dentro do intervalo da moda? Tá, né? Se ele estivesse fora, estaria certo? Não. Porque esse aqui é o intervalo da classe modal e eu encontrar um número fora dessa classe, antes ou depois, então algum cálculo está errado. Agora pede para calcular a mediana. A mediana é o termo que separa 50% menor ou igual e a outra metade maior ou igual. É o termo. Bom, já estão na ordem crescente as notas. Total de alunos 44. Então deixa eu calcular o ponto, o termo central, né? Então o termo central basta pegar o quê? Somatório do FI dividido por 2, né? Ou seja, 44 dividido por 2 é o 22º termo. 22º termo. Daí, então, né, eu vou somar até chegar ao 22º. Aqui eu já tenho 8 termos. 8 mais 6, 14. Eu tenho que chegar no 22º termo. Tá faltando 14 para 22. Tá faltando 14 para 22. 6, 8 termos, né? Aqui eu tenho 13. Não vou usar os 13. Mas, né, para mim chegar no termo 22º termo, eu vou estar escrevendo notas nesse intervalo. Então, coincidiu. Esse intervalo é o intervalo da moda e também o intervalo da mediana. Vai ser sempre o mesmo? Não. Né? Isso é coincidência. Pode ser que o intervalo da moda seja esse, que a mediana seja um antes ou depois, sem problema. Né? Então, vamos tirar os valores. O LD, que é o limite inferior da classe mediana, é igual a 4. O FANT, né, é a somatória das frequências anteriores. Quantas frequências anteriores tem? 2, o 8 e o 6. Então, o FANT é 8 mais 6, que é igual a 14. E ainda nós temos o somatório do FI dividido por 2. Somatório do FI é 44, dividido por 2 é 22. E ainda o FI. O FI é a frequência da classe mediana. Né? É o 13. Então, vamos substituir esses valores lá. Né? Então, para calcular a mediana, eu peguei o LD, que é 4, é o limite inferior da classe mediana, somatório do FI, que é 44, dividido por 2, menos FANT, que é 8 mais 6, 14, dividido pelo FI, que é a frequência da classe mediana, vezes a amplitude da classe, que é 2. Né? E aí, fazendo, né, 44 dividido por 2 dá 22, menos 14, 8. 8 dividido por 13 e o resultado multiplicado por 2 dá 1,23, somado com 4 dá 5,23. Posso afirmar que 50% dos alunos tiraram nota inferior ou igual a 5,23 e os outros 50% maior do que 5,23. Vamos observar, né? 5,23 realmente está dentro do intervalo da mediana. Se esse é o intervalo que representa a mediana, então a mediana tem que estar aqui dentro. Né? E 5,23 realmente está dentro do intervalo. E agora, quartias. Vamos ver aqui o que é quartil. Quartil, pessoal. Se eu pegar uma sequência de termos, toda a sequência, todo, né? Pegar o inteiro, todo. Se eu dividir em 50%, eu estou calculando a mediana. Mediana separa 50% menor e a outra parte 50% maior.
Se eu pegar a metade da primeira metade, eu estou calculando o primeiro quartil. Ou seja, então o primeiro quartil é um quarto do todo. Ele vai separar 25% menor e 75% maior. O segundo quartil, na verdade, não existe porque é mediana. O segundo quartil seria, né, eu peguei a sequência e dividi em 4 partes, seria a metade, né? E metade, aqui se eu simplificar por 2 e por 2, é o meio, é a mediana. O terceiro quartil é a metade da segunda metade. Então, para quem é 50%, para quem é 50%. Se eu pegar a metade de 50%, né, eu estou pegando 3/4 do todo. Então, o terceiro quartil, né, ele separa 75% dos termos menores e 25% dos termos maiores. E a fórmula para calcular o quartil, né, quando eu tenho um intervalo de classe, eu vou utilizar essa fórmula. QI, Q1, né, primeiro quartil, é igual a LI, limite inferior da classe, né, onde está localizado o quartil, menos somatório do FI, agora não é dividido por 2, e sim dividido por 4, quartil dividido em 4 partes. Se fosse deciso, seria dividido por 10. Se fosse percentizo, seria dividido por 100. Menos FANT, que é a somatória de todas as frequências anteriores, a classe do quartil, dividido por FI, que é a frequência da classe do quartil, vezes H, que é a amplitude da classe do quartil. Bom, e se fosse o terceiro quartil? O terceiro quartil é LI, né, é o limite inferior da classe do terceiro quartil. Somatório do FI dividido por 4, eu estou calculando um quarto. Então, se eu estou calculando 3/4, né? 3/4 é 3 vezes o somatório do FI dividido por 4. Terceiro quartil. Menos FANT, que é somatório de todas as frequências anteriores, vezes H dividido por FI. Veja então, atividade. Calcule o primeiro quartil, a mediana e o terceiro quartil. Bom, aqui não tem intervalo de classe. Não tem. Então, para me calcular, vamos calcular a mediana primeiro. Para calcular a mediana, quantos termos? 1, 2, 3. Quantos batimentos cardíacos, né, por minuto? Frequência dos batimentos cardíacos por minuto. Quantas pessoas tiveram batimentos igual a 70? 2 pessoas. 80 foram 4 pessoas. Quantas pessoas tiveram batimento de 85? 4 pessoas. De 90? 2. Ou seja, qual que é o total de pessoas? 16 pessoas que foram examinadas. Daí, o primeiro quartil, aliás, o MD, a mediana, é o somatório do FI dividido por 2, ou seja, a metade. Né? Então, 16 dividido por 2 vai dar o oitavo termo. Então, o oitavo termo é a mediana. Então, aqui eu já tenho 2 termos, mais 4 vai para 6, 6 para 8, está faltando 2. Aqui eu tenho 4. Eu não vou pegar todos os 4, eu vou pegar mais 2. Só que esses 2 termos que eu vou estar pegando, eu vou estar escrevendo o número 85. Então, 85 é a mediana. E o primeiro quartil? É um quarto do todo. Então, é um quarto do todo, que é de 16, né? Um quarto de 16 é 1 vezes 16, 16 dividido por 4, 4. É o quarto termo. Então, eu vou somar até chegar ao quarto termo, que eu já tenho 2, para 4 está faltando 2. No entanto, eu tenho 4 termos aqui de 80. Eu não vou usar os 4, eu vou usar só mais 2, só o que eu preciso. Mas, né, eu vou estar escrevendo o número 80. Logo, né, a mediana, então, é somatório do FI dividido por 2. O primeiro quartil, então, é um quarto da somatória, né? 16 dividido por 4 é o quarto termo, e o quarto termo é o batimento de 80, né? 80 batimentos por minuto, né? A frequência. Letra B. Massa, né? Em quilogramas. De 40, suponha que seja massa de pessoas. De 40 a 50 quilos, 12 pessoas têm essa massa. De 50 a 60 quilos, 8. De 60 a 70, 9. 70 a 80, 8 pessoas. De 80 a 90, 6. E de 90 a 100, 7 pessoas. Eu vou calcular o primeiro quartil, a mediana e o terceiro quartil. Para calcular o primeiro quartil é um quarto. O primeiro quartil é um quarto do todo. Então vamos somar quantas pessoas?
12 mais 8, 20, 29, 37, 43, 50. São 50 pessoas. Um quarto de 50, né? Vou pegar o somatório do FI dividido por 4. 12,5 arredonda para 13. Então, o 13º termo é o termo que localiza o quartil, o primeiro quartil. Então, aqui eu já tenho 12. Para chegar no 13º, eu preciso de mais um. Então, essa classe aqui, ó, é a classe do primeiro quartil. Né? É a classe do primeiro quartil. Eu tenho que chegar no 13º termo, que é a posição do primeiro quartil. Que eu já tenho 12 termos, mais um, né, que está de 50 a 60. Então, agora eu vou escrever a fórmula. Né? Escrevendo a fórmula do primeiro quartil, LI mais somatório do RI dividido por 4 menos FANT vezes H. Veja que é a mesma fórmula da mediana. A diferença é que a mediana divide por 2. Aqui divide por 4. O LI, vamos ver aqui quem é o LI, é 50, que é o limite inferior da classe do quartil. O FI é 8, que é a frequência do quartil. O FANT é a somatória de todas as frequências antes. Como só tenho 12, então são 12. Né? Vezes o H é a amplitude, 60 menos 50, 10. Então vamos substituir esses dados. O LI é 50, somatório é 50 dividido por 4, né? É o total de pessoas, 50 pessoas, se eu somar tudo. Menos o FANT, só tem 1, né? Só tem o 12, então menos 12, vezes H, que é 10, dividido por FI, que é a frequência onde está localizado, 8. Pois bem, agora fazendo 12,5 menos 4, menos 12 dá 4,5. Opa, dá 0,5. Né? 0,5 vezes 10 dá 5. 0,05, né, na verdade, aqui, ó. 12 menos 12,5 menos 12 dá meio. Né? Aí vai ficar meio dividido por 8 vezes 10. Meio dividido por 8 vezes 10 dá 0,625. Somado com 50 dá 50,63. Duas casas após a vírgula. Né? Ou seja, o primeiro quartil, eu posso dizer que 25% das pessoas tem peso menor ou igual a 50,63 kg, e os outros 75% têm peso maior ou igual a 50,63. Agora eu vou calcular a mediana. A mediana é o somatório do RFI dividido por 2, né? É o termo central. Então, 50 termos, o termo central, basta pegar 50 dividido por 2 em 5. É o 25º termo. Então, tem que ir somando 12 mais 8, 20. Para chegar no 25, está faltando 5. Aqui eu tenho 9 termos. Não vou usar os 9, só preciso de mais 5. No entanto, essa é a classe que está localizada a mediana. Bom, localizada aqui a mediana, então vamos agora fazer a substituição. O LD é 60, que é o limite inferior. O somatório FANT, né, é 12 mais 8, 20. São os somatórios antes da frequência da classe. O FI, 9. Né, e o H, 70 menos 60, 10. Então, fazendo a substituição, né, escrevi a fórmula da mediana. É a mesma fórmula para calcular o primeiro quartil, só que aqui no lugar de dividir por 4, eu dividi por 2. Então, o LD, 60, mais somatório do FI, 50, dividido por 2, menos FANT, que é essas duas aqui, dá 20, vezes H, que é 70 menos 60, 10, dividido pelo FI, que vale 9. Aqui 50 sobre 20 sobre 2 dá 25, 25 menos 20, né, dá 5. 5 dividido por 9 vezes 10 dá 5,56. Então, mais 60, 65,56. Posso dizer que 50% das pessoas têm peso, têm massa inferior a 65,56 quilos e a outra metade tem massa superior ou igual a 65,56. Veja que a mediana deu 65,56. Está entre 60 e 70. O primeiro quartil deu 50,63. Está entre a classe, ó. 53,63. Está entre. Agora eu vou calcular o terceiro quartil. O terceiro quartil
Para me descobrir o terceiro quartil, eu vou fazer 3/4 do todo. 3/4 de 50, né? Então vai ficar 3/4 de 50, 3 vezes 50, 150, dividido por 4, 37,5. Então vai arredondar para 38, 38º termo. Então vamos lá. Eu vou somar até chegar no 38. 12 mais 8, 20. 20 mais 9, 29. Mais 8, 38. Eu precisava chegar no 38, 38º termo. Então, isso aqui ó, é o termo do terceiro quartil, é a classe do terceiro quartil. Logo, o LD vale 70, que é o limite inferior, né? O FI vale 8. O FANT é 12 mais 8, 20, mais 9, 29. Né? E o H é 80 menos 70, até que dá 10. Então, substituindo aqui na fórmula, né? Escrever a fórmula do terceiro quartil. Veja que é a mesma fórmula da mediana, a diferença é que divide por 4 e multiplica por 3. Né? E aí o LI é 80, mais 3 vezes o FANT, o FI, 3 vezes 50, o somatório, né, do FI, dividido por 4, menos o FANT, que é 37, vezes H10, dividido por 6. 3 vezes 50 dá 150, dividido por 4, 37,5, menos 37 vai dar 0,5. 0,5 vezes 10 dá 50, dá 5, né? Dividido por 6 dá 0,83. Mais 80, 80,83. Ou seja, 75% das pessoas têm massa inferior a 80,83 quilos. E os outros 25% têm massa superior ou igual a 80,83 quilos.